Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, programa favorito do GOI brasileiro. É o seguinte, eu vi, né, que teve um vagabundo aí, um indigente, que fez um vídeo de bosta. É um cara que tem um sobrenome que é sinônimo de merda, tá? Em inglês. O cara fez um vídeo de bosta, igual a cara dele, fazendo críticas ao pensamento filosófico do professor Alexander Dugin. Eu vou refutar aquela porra toda tranquilamente, com as duas mãos amarradas nas costas, tá? Plantando bananeira no vídeo. Eu estarei plantando bananeira, usando apenas a minha cabeça, com as duas mãos amarradas nas costas, tá? Eu estarei refutando esse vídeo desse vagabundo, tá? Mas não vai ser hoje. Hoje nós vamos falar de outro assunto, porque já tinha uma pendência, não gosto de ficar trocando as coisas de ordem. Hoje a gente fala de Irã. É, Hoje tem Rubão mais tarde. E ontem eu lancei um texto sobre esse acordo de paz no Oriente Médio. Então não quero me repetir muito, mas eu também sei que tem gente que só vê vídeo, só ouve vídeo, vê e ouve vídeo, tá? Não lê texto. Não me segue no X, porra, eu lancei a porra do texto. No X, no Telegram, no Facebook. Algum desses lugares vocês têm que estar me seguindo. Mas não, tem um monte de gente que não tá. Então, né, foda-se. Eu falo um pouco sobre isso aqui, mas não vou falar muito não. Se você quer saber em detalhes o que eu escrevi, me procura aí, me acha em algum lugar. E também tem o Rubão. Eu vou falar sobre esse assunto de novo no Rubão, hoje, de noite. 9, 9 e meia, 10 horas, sei lá quando. Então vamos lá. Porra, pra vocês terem ideia, no X hoje, aquele idiota, Pazu, né, um homem animal, um bovino hominídeo do Paulo Figueiredo, né, um Olavete apedeuta, falando que o acordo de paz, o memorando de entendimento, era um símbolo da grande vitória militar dos Estados Unidos, que finalmente acabou o terrorismo iraniano, acabou tudo que esses idiotas acham que o Irã faz ou que o Irã é. A gente olha assim e esse tipo de coisa não dá raiva não, tá? Esse tipo de coisa não dá raiva. Dá uma sensação de pena, sabe? A gente só balança a cabeça assim, com total compaixão, piedade, ok? Porque o cara, para poder preservar o visto dele, né, e continuar exilado nos Estados Unidos, o cara faz até um papelão desses. Falta só rebolar aí na boquinha da garrafa, tá? A gente pode analisar essa questão do memorando em relação a quem venceu esse conflito. Até agora, né, a gente não sabe o que vai acontecer daí para frente. Mas quem vence esse conflito, a gente pode analisar da perspectiva dos objetivos alcançados, ok? É uma maneira perfeitamente válida, necessária, na verdade, para a gente analisar resultados de conflitos, bem como também os termos do acordo. Porque, vejam só, e me digam se eu estou errado, quando dois países em guerra eles sentam para negociar um acordo, o acordo, né, o tratado de paz, ele tende a ser um reflexo dos resultados militares. No seguinte sentido, um país que se vê completamente derrotado, completamente devastado e por aí vai, geralmente ele aceita estipulações completamente draconianas, ok? Rendição incondicional, desmantelamento das Forças Armadas e por aí vai, certo? Vale para os dois lados, né? Quem tem, se esse lado na verdade venceu, ele impõe, venceu de uma maneira, tipo, venceu no sentido aí de uma guerra total mesmo, de ocupação territorial, destruição de centenas de milhares de homens ou milhões de homens,
Aí é rendição incondicional, é um monte de exigência. Às vezes o país é fragmentado, é dividido em 2, em 3, em 4, deixa de existir, etc, etc, ok? Só a gente ver, por exemplo, o que aconteceu, na verdade, em qualquer guerra, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Os derrotados, como foram derrotados numa guerra de guerra total e terminaram com seus territórios completamente ocupados, sofreram um pão que o diabo amassou. A Alemanha perdeu toda a Prússia, né? Perdeu o que restava da Pomerânia, perdeu tudo que ela havia anexado, né? A Áustria, a Boêmia, né? Os chamados Sudetos. Perdeu uma série de territórios, foi dividido naquele momento. Sofreu a imposição de uma limitação permanente nas suas forças armadas. Teve ali uma Constituição propriamente veio bem depois, mas teve uma lei fundamental imposta à Alemanha a partir de fora do país, ok? Isso foi um resultado daquilo que aconteceu no campo de batalha, ok? Mas isso é um extremo. Vamos supor que dois países se enfrentem, se atolem em trincheiras, por exemplo, ou realizam manobras ambos os lados, né, que não, sem muito resultado, ou por exemplo, um toma uma cidade, um território, o outro toma outra cidade, território de tamanho mais ou menos equivalente, ficam nessa aí por 5 anos, 10 anos, eventualmente rola algum tipo de pressão ou uma mediação, né, se estiver falando da Idade Média, a mediação da Igreja Católica, né, rola algum tipo de mediação, e aí tem um tratado, um acordo. E nessas condições que eu falei, esse acordo, muito possivelmente, vai ser uma paz em branco, né? Um retorno ao status quo ante. Como não teve vencedor, o lado que tomou uma cidade ou um território vai devolver, o outro lado também vai devolver aquilo que ele tomou. E fica mais ou menos por isso mesmo. Você tem uma trégua, vai durar alguns anos, provavelmente depois os dois lados vão voltar a guerrear. Ok? Então tem graus. Isso aí é um stalemate, né? No conflito militar, que geralmente vai gerar esse tipo de paz equilibrada, né? Um acordo equilibrado, um acordo igual. Ah, Agora, entre um extremo e esse do stalemate, como eu falei, existem graus que variam conforme o resultado do campo de batalha. Portanto, sim, você pode, né, de trás para frente, analisar um acordo de paz, um tratado. Você pode analisar, mesmo que seja ali, porque aí esse memorando de entendimento, se a gente fosse analisar da perspectiva do direito civil, é como se fosse um pré-contrato, né? É um pré-tratado, é um pré-acordo. Você tem ali os posicionamentos de ambos, você tem ali a apresentação de um consenso, e aí você vai transformar esse consenso, esse memorando, num acordo de paz. Então você pode, de trás para frente, ao analisar um documento histórico, né, nesse caso um acordo de paz, deduzir a partir do acordo de paz a correlação de forças ou o resultado do conflito que aquele acordo está tentando pacificar. Perfeito? Né? Isso aqui por assim dizer, é a reflexão, é a, entre aspas, teoria por trás do raciocínio que a gente utiliza para poder dizer quem ganhou, né? Quem ganhou nessa guerra e por aí vai. O, a escória, né, a ralé, os vermes, os insetos, os neandertais, eles analisam com base em quantas pessoas morreram e em quem matou mais líderes. Mas aqui nós não nos pronunciamos, nós não fazemos apresentação a pessoas que têm QI de geladeira, saca? Tem QI de escrivaninha. Tá? Isso aqui não é para esse pessoal. Esse pessoal que, apesar de andar, comer, beber
falar, trabalhar e por aí vai, são como pessoas em coma, tá? São mortos-vivos. Quando a gente vai ali na raiz dessa mídia, né, de mortos-vivos e tal, os filmes do Romero e outras mídias do tipo, da raiz desse tipo de mídia, né, de terror, filme de terror e tal, sobre mortos-vivos. Os mortos-vivos, na verdade, do título, somos nós, né? Depois o The Walking Dead pegou isso e falaram alguma coisa lá também, né, nesse sentido. Mas os mortos-vivos somos nós, né? Porque originalmente aquilo ali era uma crítica exatamente dessa inautenticidade na qual vive o o homem contemporâneo, na sociedade de consumo e por aí vai. Mas eu nem estou falando de sociedade de consumo apenas, e sim apontando para o fato que tem gente que é muito burra. Tem gente que é muito burra e, sinceramente, pessoas que eu não sei como conseguem respirar, né? Porque para essas pessoas, me parece que a respiração é até algo talvez complexo demais para os seus cérebros de amendoim conseguirem processar. Mas enfim, tem gente que acha que quem ganhou a guerra é quem matou mais, é quem ganhou mais batalhas, é quem matou mais líderes. Eu pergunto, então a Alemanha nazista ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Derrotou a União Soviética, certo? Porque morreram muito mais soldados soviéticos na Grande Guerra Patriótica e os alemães, inclusive nas batalhas que eles perderam, ou pelo menos em boa parte das batalhas que eles perderam, ainda assim eles mataram mais soldados soviéticos. Tá ok? Então, mas peraí, não é essa a lógica? Então tem algo errado na história mundial. A gente está vendo, né, no chão um tipo de configuração de realidade que não corresponde a esse brilhantismo, né? Essa genialidade de quem diz que quem ganha a guerra é quem mata mais. Esses dias eu vi um mongoloide, um retardado mental, QI de ostra. Esses dias não, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá. Né, o passado, ele sempre é muito simultâneo para mim. É, falando que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã porque eles mataram mais. Olha, eu não sei se os vietnamitas sabem disso. Porque lá eles comemoram todo ano a vitória contra os Estados Unidos. O país é governado por um partido comunista até hoje, ok? É, os caras vivem segundo os ditames do Ho Chi Minh, estão prosperando pra caralho. Então, que raios de vitória é essa? Né? Mas, como eu falei, sim, a gente tem que comentar um pouco disso, porque vocês vão se deparar com apedeutas, com capivaras hominídeas, né? Com insetos desses, camarões, né? Não é um camarão que tem, sei lá, cocô na cabeça ou coisa do tipo. Não são camarões em formato humano. Vocês vão lidar com essas pessoas, então vocês têm que saber o que esses idiotas estão falando e aprender a lidar com essa burrice monumental com a qual nós estamos sempre nos deparando. Mas aí sim a gente pode entrar no seguinte mérito. Tá, mas quais são então as evidências concretas? Então, a audiência, né? Tá bom, Machado, eu entendi, faz sentido o que você está falando. A gente pode deduzir resultado do conflito a partir dos objetivos alcançados e também a gente pode deduzir isso a partir dos termos de um tratado de paz, de um acordo de paz. Mas então, como é que a gente analisa isso? Como é que a gente faz essa análise? Bem, começando pelos objetivos alcançados, É, inicialmente, isso a gente deduz a partir das declarações dos Estados Unidos e de Israel. E não interessa que hoje, né, a última semana, aí vem o Trump e falou: não, eu nunca falei em mudança de regime. Ah, eu nunca falei isso. Daqui a 6 meses ele vai dizer que os Estados Unidos nunca estiveram em guerra com o Irã, que houve apenas um desentendimento, tá? Mas sim, mudança de regime era um dos objetivos. Destruição do programa nuclear com a eliminação também do urânio enriquecido, destruição do programa balístico,
e, de um modo geral, das capacidades militares iranianas, é, fim do apoio iraniano às forças do eixo da resistência, e me parece que esses eram os objetivos principais, tá ok? A gente sabe também que esses, ou pelo menos, bem, no caso da mudança de regime, isso foi anunciado, teve uma tentativa de revolução colorida no início desse ano, vocês se lembram bem, creio eu. Israel falou disso, os Estados Unidos falaram em mudança de regime. Muitos desses outros pontos a gente pode deduzir das primeiras exigências dos Estados Unidos quando começaram a negociar a paz, porque eles estavam exigindo a entrega do urânio enriquecido, a suspensão do enriquecimento de urânio, a não reconstrução ou não reparo das usinas nucleares danificadas, o fim do apoio ao Hezbollah, ao Hamas e ao Ansarullah e às milícias iraquianas, e a imposição de limites mais estritos aos tipos, distância e poder dos mísseis balísticos iranianos. Tudo isso estava, além, é claro, da abertura do Estreito de Hormuz. A partir do momento que o Irã fecha o Estreito de Hormuz, a abertura do Estreito de Hormuz passa a ser também um dos objetivos dos Estados Unidos nesse conflito. Tudo isso que eu falei estavam nas primeiras exigências, né, ou primeiras propostas dos Estados Unidos nas negociações de paz. Portanto, eram objetivos de guerra. Eles acharam que talvez tivessem causado um certo dano ao Irã e que, através da ameaça e da pressão, numa negociação, conseguiriam convencer o Irã, né, intimidariam o Irã a aceitar essas condições, ou seja, a aceitar os objetivos de guerra dos Estados Unidos e implementá-los diplomaticamente. Nem preciso dizer que isso não aconteceu. Esses objetivos não foram alcançados militarmente e também não foram alcançados diplomaticamente. Agora, alguma coisa dos objetivos do Ocidente nesse conflito foi alcançado? Eu diria que quando a gente fala sobre destruir as capacidades militares iranianas, a gente necessariamente tem que dizer que houve um impacto. Porém, pessoal, as capacidades militares iranianas não estão centradas na marinha, que era pura sucata, não estão centradas na força aérea, que, porra, tem uns aviões dos anos 60, se não, 50, 60, se eu não me engano. Não são essas capacidades militares iranianas. Capacidades militares iranianas são mísseis balísticos e drones. E daquilo que foi comprovado, pelo menos em relação a lançadores de mísseis balísticos, os Estados Unidos teriam conseguido destruir algo entre 10 e 20%. Tá ok? Ou isso também estaria somado com aquilo que foi gasto e tornado inutilizável, ok? Por causa dos próprios lançamentos de mísseis. E a produção de mísseis não parou, continua. Mesma coisa em relação a drones. Os drones iranianos, pessoal, que causam todo aquele estrago, eles são muito baratos. Na medida em que são baratos, eles são fáceis de produzir, né? Não sabemos se foi destruída alguma fábrica de drones, quantas fábricas de drones teriam sido construídas, mas eu tenho a impressão de que não houve um impacto significativo nas principais vantagens militares iranianas. Esse objetivo foi parcialmente alcançado, porque sim, a Marinha sofreu um dano significativo, a Força Aérea Iraniana sofreu um dano significativo, mas me parece que, até mesmo no âmbito daquilo que foi parcialmente alcançado, esse foi o único objetivo parcialmente alcançado. Porque não houve mudança de regime, não houve nem mesmo qualquer abertura. O Mojtaba Khamenei é mais radical que o Ayatollah Khamenei. Ainda que o Ayatollah Khamenei tenha sido um grande homem, uma grande personalidade, é possível que nas negociações o Irã fosse mais conciliacionista se
fosse o Ayatollah anterior, porque ele era mais diplomático, era mais um homem de paz, ok? Mas o Mojtaba Khamenei é linha dura, jogou, inclusive na diplomacia, de uma maneira rígida, né? Então, assim, não teve mudança de regime. Programa nuclear segue funcionando, o urânio enriquecido está no Irã. É, o programa de mísseis continua a toda. O apoio às forças da resistência permanecem de pé. Então, assim, tá? Qual o objetivo dos Estados Unidos foi alcançado? Qual o objetivo propriamente? Qual o objetivo que represente, é claro, uma mudança nas relações de poder no Oriente Médio? Porque essa é a questão. Uma mudança que, na verdade, uma conquista, uma vitória, que represente uma mudança nas relações de poder, nos fatores reais de poder geopolítico no Oriente Médio. Nada. Né? Nada foi alcançado. Agora, o Estreito de Hormuz está mais ou menos aberto. Mas o Estreito de Hormuz não estava sob controle direto iraniano e agora está. Portanto, além daquilo que a gente disse sobre os Estados Unidos não alcançarem qualquer objetivo nessa guerra, a gente acaba tendo que dizer que talvez o Irã esteja saindo mais forte. Sim, o Irã sofreu algum dano em infraestrutura, muita coisa já foi até consertada, sofreu algum dano militar, encarou uma certa quantidade de mortes de civis. Mas agora o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz. E o controle do Estreito de Hormuz, daquilo que eu já vi, vai render dividendos significativos para o Irã. Pessoal, vai representar uma fatia grande do próprio orçamento anual do Irã. Uma parte que eu ainda não calculei, mas me parece que mais do que 10% do orçamento iraniano vai passar a vir de uma cobrança de taxa de serviço pela passagem de navios no Estreito de Hormuz. Essa cobrança vai ser minúscula, navio por navio. Só que, no auge, diariamente, acho que são centenas de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. E me corrija se eu estiver errado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Mas os cálculos que eu já vi apontam sim para uma fatia significativa do orçamento iraniano passando a vir do Estreito de Hormuz. É como eu imagino, por exemplo, que poderia ser o impacto somado de um pré-sal com uma margem equatorial, talvez. Ou até mais do que isso, talvez o dobro do impacto que um pré-sal somado com margem equatorial teriam ou vão ter para o Brasil, tá? Então é um impacto importante, é um impacto significativo. Além disso, durante o conflito, durante a guerra, o Catar mudou de lado. O Catar sofreu alguns ataques porque sediava bases dos Estados Unidos que eram usadas pelos Estados Unidos contra o Irã. O Catar iniciou negociações separadas com o Irã, fez as pazes com o Irã e agora parece que está com uma certa proximidade com o Irã. Né? Então, essa guerra rendeu uma nova parceria. Aliança é uma palavra forte demais, mas rendeu uma nova parceria geopolítica importante para o Irã. O Irã conquistou a amizade na base da bomba, né? Pessoal, quando a gente está na escola, às vezes rola treta, né? Rola briga. E aí a gente tem que dar porrada nos outros. Acontece. Né? Todo homem já passou por isso. E às vezes você enche um guri de porrada e aí ele quer, depois disso ele quer ser seu amigo. Foi isso que o Irã fez com o Catar. Lançou bomba e drone lá no Catar e o Catar, tipo, estendeu a mão pedindo amizade, tá ok? Então amizade masculina muitas vezes começa assim, ok? Então tem isso também. O Irã claramente está mais forte do que estava antes.
Mais um indício de que quem ganhou a guerra foi o Irã, não os Estados Unidos. E eu acho que aquilo que aconteceu no início desse ano pode ter sido a última tentativa de revolução colorida com algum impacto, né, em termos de dano, em termos de agitação e por aí vai, pelo menos por alguns anos, pelo fato de que, além do Irã ter eliminado muitos agentes subversivos, testou técnicas importantes, mas os ataques de Israel e dos Estados Unidos unificaram a população. A população iraniana hoje parece mais unida do que ela era ano passado, né? Ao final do ano passado. Já vi muito depoimento de iraniano que era neutro em relação ao atual sistema, à atual política, ou levemente crítico, levemente hostil, e esse pessoal hoje tá um pouco mais simpático. Pode até não gostar de algumas coisas, mas considera que diante de inimigos exteriores é importante defender o governo, defender o Estado. Então a população iraniana está mais unificada do que nunca. Ou seja, o Irã está sendo mais forte, controla o Estreito de Hormuz, conquistou uma nova parceria, uma nova aliança com o Catar e unificou a população. E a gente pode olhar, finalmente, para esse tratado de paz, né? Ou mais especificamente, memorando de entendimento. E pessoal, eu sei que tem um longo percurso, Israel não vai aceitar, Israel vai atrapalhar, Trump não é confiável, pode ser que o Trump esteja aceitando essa porra toda por causa da Copa do Mundo, ou então talvez ele queira focar em alguma outra coisa. Tudo isso é legítimo, tudo isso, na verdade, é bastante plausível. Eu acho tudo isso plausível. Mas o que importa é o seguinte: no momento atual, os Estados Unidos aceitaram um acordo de paz, ou uma proposta de acordo de paz, que é extremamente unilateral. Tá? Pelo seguinte. E aí o negócio é em fases, tá? Eu não lembro quais são as fases, tá no meu texto, tá no meu artigo. Mas o acordo envolve, em primeiro lugar, o fim do bloqueio dos Estados Unidos, ou seja, o Irã vai conseguir fazer comércio livremente, né? Vai conseguir vender petróleo, gás e petroquímicos livremente. Vai receber 12 bilhões de dólares de fundos congelados pelo Ocidente, ok? Depois, daqui a um tempo, daqui a um mês ou coisa do tipo, vai receber outros 12, né, que era o que sobrava. Vai receber 300 bilhões em fundo de reconstrução. Porra, isso é uma indenização. Tu já viu o país que ganha guerra pagar a indenização? Quem pagou a indenização foi a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra. Por quê? Porque perdeu. Tu perdeu, tu paga a indenização. Os Estados Unidos, cara, vão pagar 300 bilhões de dólares em indenização e estão dizendo que ganharam a guerra. Saca? Dá pra acreditar nisso? Os Estados Unidos ficam proibidos de aumentar sua presença militar na região do Golfo Pérsico. Novamente, quem ganha não retira suas tropas, né? Quem ganha não retira suas tropas. Certo? Temos um consenso aí. Então vai ter que retirar suas tropas, né? Ou não aumentar sua presença militar. Tem toda a questão em cima, por exemplo, de Israel e do Líbano. Então, os Estados Unidos prometeram botar pressão em cima do Estado de Israel para poder retirar suas tropas e assim por diante, ok? O Irã vai poder cobrar uma taxa de serviço pela passagem de navios, como eu já falei. Tem uma outra coisa importante. Quando começou essa guerra, o Irã estava sancionado até o cu, certo? Cara, o Irã estava sancionado até o cu. Os Estados Unidos estão retirando, e me parece que isso vai acontecer imediatamente com a assinatura do acordo. Vão retirar sanções de tudo que envolva petróleo,
gás, petroquímicos e serviços bancários e de seguros ligados a esse comércio aí de petróleo, comércio energético do modo geral, né? Hidrocarbonetos e derivados. Então vai ter uma retirada de sanções. Vai ter uma retirada de sanções, pessoal. No final, existe a promessa de discutir a remoção do resto de sanções, e os únicos compromissos assumidos pelo Irã nesse memorando são prometer não desenvolver armas nucleares e, após tudo isso, sentar com os Estados Unidos para negociar a questão do programa nuclear iraniano. Só depois de tudo isso acontecer, o Irã se sentaria e poderia fazer um acordo semelhante ao acordo feito com Obama, por exemplo. Tá entendendo? Que estava razoável para o Irã. Tá ok? É possível que isso aconteça. Tá? Cara, olha tudo aquilo que os Estados Unidos se comprometeram a fazer e o que o Irã se comprometeu a fazer. E aquilo que os Estados Unidos se comprometeram a fazer é concreto. O que o Irã se comprometeu a fazer é hipotético, é abstrato. Não vamos desenvolver armas nucleares. Mas, porra, o Irã sempre falou que não ia desenvolver armas nucleares. Eles prometeram isso. Tem uma proibição, tem uma fatwa, né, do Ayatollah Khamenei mesmo, anterior, né, proibindo o desenvolvimento ou aquisição de armas nucleares. E mesmo com esses ataques contra o Irã, mesmo com a guerra, ainda que o governo não tenha se pronunciado publicamente sobre isso, me parece que nos meios oficiais defendeu-se a manutenção dessa situação, tá? Pelo menos até que o líder supremo diga o contrário. Então eles estão fazendo uma promessa que eles sempre fizeram. Essa é uma das únicas coisas que o Irã tem que fazer. Também eu prometo não desenvolver armas nucleares, beleza? E a outra não é fechar as usinas, não é entregar o urânio enriquecido, é sentar com os Estados Unidos daqui a 3 meses para conversar sobre a melhor maneira, né, de lidar com o programa nuclear iraniano. Se vai ter visitas, se vai diminuir o enriquecimento, isso aí vai ser discutido. Okay? O Irã está disposto. O Irã sempre quis voltar para um acordo semelhante ao feito no governo Obama. Pelo menos o Irã prefere um acordo daqueles, por mais que aquele acordo tivesse limitações, do que uma situação de ameaça permanente de guerra. Tá? Então é isso. Quem ganhou essa guerra, pessoal? Não é muito óbvio que foi o Irã? E aí a gente começa a poder pensar na possibilidade de uma Pax Irânica. A gente já viu algumas pessoas falando sobre Pax Judaica, por exemplo, que não deixa de ser uma possibilidade também, é uma hipótese futura, é um caminho que a geopolítica do Oriente Médio pode seguir, mas a gente volta a poder falar numa Pax Irânica. Pax Irânica seria o resultado inevitável do triunfo da estratégia do crescente xiita, que é a estratégia do eixo da resistência, a estratégia essa desenvolvida pelo general e mártir Qassem Soleimani. Então você tinha ali uma espécie de aliança unindo Irã, o Iraque xiita, a Síria do Assad, o Hezbollah e o Hamas. Todas essas forças atuando de maneira coordenada para destruir os seus inimigos. De quebra, evidentemente, o Irã ampliava a sua influência e o seu poder brando, né? O seu soft power. Mas isso teve um baque, precisamente quando o Qassem Soleimani, foi o primeiro baque, né? Quando o Qassem Soleimani foi martirizado por um ataque dos Estados Unidos, ataque esse ordenado pelo Donald Trump, a pedido do Jared Kushner, né? O Grima Língua de Cobra. Teve o primeiro baque, porque o Qassem Soleimani, é claro que ele foi substituído, mas ele era o grande cérebro por trás da estratégia geopolítica
do eixo da resistência, ok? Segundo baque significativo foi a queda do governo Assad, porque os inimigos chegaram ao poder na Síria, né? O Abu, não sei das quantas, al-Julani, degolador do ISIS, tornou-se presidente, né? Impôs perseguição aos xiitas, aos alauítas, aos cristãos. Hoje, essas minorias religiosas vivem sob um clima permanente de terror, ainda que o governo tente controlar as organizações terroristas, milícias paramilitares e assim por diante, tá? Então esse foi um baque significativo. A partir daquele momento surgiu a questão, tá, como é que o Irã vai armar o Hezbollah? Como é que o Irã vai apoiar o Hezbollah? Então foi um momento problemático para o eixo da resistência. Era como se o eixo da resistência estivesse recuando, estivesse contra as cordas. Conflitos incertos entre Irã e Israel e Irã e Estados Unidos, tá? Mas agora, mesmo sem uma recuperação da Síria, na medida em que o Irã conseguiu expulsar os Estados Unidos do Iraque, o pessoal já esqueceu disso, mas com 15 dias de guerra, os Estados Unidos anunciaram retirada de suas tropas, da maioria de suas bases, acho que de todas as bases estadunidenses no Iraque, exceto de uma que está no território do Kurdistão, tá? Mas no Iraque, controlado pelo governo iraquiano, que é a maior parte do Iraque, os Estados Unidos saíram já de tudo, ok? Então eles expulsaram tropas dos Estados Unidos, fecharam bases, assumiram o controle do Estreito de Hormuz, cooptaram o Catar e puseram todos os países da região contra as cordas. Então, geopoliticamente, a gente pode falar sim no retorno da demonstração por parte do Irã que eles estão em posição de disputar a hegemonia regional no Oriente Médio. Quem são seus rivais? Os principais rivais, evidentemente, são Israel e Turquia, e num segundo plano, né, você tem Arábia Saudita e Egito. Esses aí seriam os principais rivais do Irã. Mas o Irã, no momento atual, ele se encontra sim numa situação de vantagem. E eu não duvido que no longo prazo a própria situação da Síria também se modifique significativamente de uma maneira favorável ao Irã. Evidentemente, não se deve subestimar o Estado de Israel. Eu nem colocaria a mão no fogo por esse memorando. Pode ser que ele mal saia do papel. O estreito já foi desbloqueado pelos Estados Unidos, né? Então, pelo menos tem isso de bom. Mas quanto à questão do Líbano, que é parte do acordo, o Estado de Israel já demonstrou que não pretende respeitar a posição dos Estados Unidos, a posição oficial dos Estados Unidos em relação ao Líbano. E não sabemos como que o Irã vai reagir diante disso. Então, pessoal, essa é a pílula vermelha de hoje. Amanhã eu vou dar aí uma uma devastada para cima de um determinado apedeuta. E é isso aí. Até a próxima.